Olá pessoal, tudo bem? Na última aula a gente estudou a primeira das funções orgânicas, os hidrocarbonetos. Vamos recordar alguns tópicos aqui do que foi estudado, por exemplo, sua principal utilização como combustível, produção de plásticos ou utilização como solventes. Também é interessante recordar que eles são os principais constituintes aí do petróleo, que vai justificar essas funcionalidades aí. Vimos também algumas questões como a classificação desses hidrocarbonetos e agora surge a necessidade da gente estar estudando a nomenclatura desses compostos, porque reconhecer e classificar eles não vai ser a principal, não vai ser a única função que a gente vai ter. Saber o nome deste composto facilita para a gente identificar qual que é a estrutura envolvida, quais são os cuidados que cada estrutura pode acabar sendo necessária com relação ao manuseio. Com isso surge então a nomenclatura que a gente chama de nomenclatura oficial. Essa nomenclatura ela é fundamentada nos estudos da IUPAC, que é a instituição internacional que comanda todas as convenções científicas aí em química. Essa convenção ela se faz necessária justamente para que a comunidade científica, seja ela da Europa, da América do Norte, América do Sul, elas se comuniquem num mesmo parâmetro, no mesmo padrão. Assim como, por exemplo, vocês já estudaram na língua portuguesa, toda a construção de um nome ela é feita de algumas partes. Então, puxando o gancho aí com a língua portuguesa, a gente vê que o prefixo é aquele termo que vai surgir antes de um radical e o sufixo que vai surgir após esse mesmo radical. Na química não vai ser diferente. Para construir o nome de um composto, a gente vai ter que entender cada uma dessas partes ali. O primeiro passo para a gente estar reconhecendo o nome de um composto orgânico vai ser justamente definir a cadeia principal. Essa é uma informação muito importante e ela que vai dar origem a todas as outras que a gente vai estar aprendendo. É entendido por cadeia principal justamente a maior sequência de átomos de carbono, sendo que esta sequência, quando ela é definida, podem surgir aí estruturas que não constituem a sua cadeia principal e, portanto, vão ser chamadas de ramificações. Essa contagem da maior sequência ela deve ser sempre iniciada a partir de uma extremidade que vai apresentar um maior valor frente às outras. Essa extremidade, por exemplo, quando apresentar um grupo funcional, eu vou ter que estar escolhendo a extremidade mais próxima daquela região. Contudo, os hidrocarbonetos eles não apresentam um grupo funcional característico, até porque sua estrutura é feita somente de carbonos e hidrogênios. Então, não tem uma estrutura ali que eu vá diferenciar para ser um hidrocarboneto. Então, para a gente agora, nesse princípio, a gente vai estar utilizando aí as extremidades mais próximas da insaturação, ou seja, aquela ligação dupla ou tripla. Se o composto não for insaturado, a gente vai estar priorizando então a extremidade aí mais próxima da ramificação. Lembrando que eu posso ter um composto, no caso um hidrocarboneto, que não apresente nem insaturações, muito menos ramificações. Então, a extremidade que vocês vão escolher vai ser independente, desde que a maior sequência seja obedecida. Só reforçando então, as regiões que não forem constituintes dessa cadeia principal vão ser chamadas de ramificações e vão ser aquelas pontas penduradas, características dos compostos orgânicos. Vejam aqui nesta molécula específica que ela não apresenta nenhuma estrutura diferencial. O que seria isso? Ela não apresenta uma ligação dupla, uma ligação tripla ou uma ramificação, de modo que eu não sou impedido de qual extremidade eu posso começar a contagem. Se eu começar a contagem da esquerda para a direita, eu vou ter os meus 5 carbonos nas mesmas posições que eu teria se eu contasse num sentido espelhado da direita para a esquerda, certo? Não tem nenhuma estrutura aqui que vai diferenciar minha cadeia. Vejam agora a diferença desse caso aqui. Lembra que eu falei para vocês que a extremidade priorizada, no caso dos hidrocarbonetos, vai ser aquela mais próxima da insaturação. E esse composto ele apresenta uma dupla ligação. Portanto, eu tenho que localizar a maior sequência de átomos de carbono justamente naquela região mais próxima, ou melhor, na extremidade, justamente na extremidade mais próxima daquele diferencial, no caso, a dupla ligação. Vejam aqui ó, que se eu contar da direita para a esquerda, eu vou ter a minha dupla ligação começando no átomo
de número 2, no carbono da cadeia principal, na posição 2. Se eu fizer o contrário, contar da esquerda para a direita, veja que minha dupla ligação ela vai começar na posição 4. Então, na química, a gente sempre vai estar priorizando a posição mais próxima, a extremidade mais próxima deste diferencial. Nesse caso, como apresenta uma dupla ligação, a nossa prioridade vai ser a insaturação. Então, a contagem da minha cadeia vai ser da direita para a esquerda. Percebam o seguinte, quando eu falo maior sequência de átomos de carbono, se eu fosse considerar esta ponta que faz parte do composto, mas não constitui a cadeia principal, eu teria uma nova sequência. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Se eu descer aqui para essa região, seguindo a sequência, carbono 5. Então, aqui eu tenho duas possíveis sequências de átomos de carbono, porém, a minha sequência maior é aquela que apresenta 6 átomos de carbono. Por isso que esta é a minha cadeia principal e as outras sequências vão estar aí constituindo origem para ramificações. Vejam agora nesse composto, ó, a gente não possui nenhum diferencial do tipo insaturação. Então, eu vou estar priorizando a minha cadeia carbônica naquele conjunto menor de posições para as ramificações. Vejam aqui que se eu contar da direita para a esquerda, eu vou ter duas ramificações na posição 2 e uma ramificação na posição 5. Já se eu contar no sentido contrário, da esquerda para a direita, eu vou ter uma ramificação somente na posição 2 e duas ramificações na posição 5. Então, como eu tenho que priorizar o menor conjunto possível de posições para aquele diferencial, que neste caso é a ramificação, o sentido correto da minha cadeia principal, neste caso, vai ser da direita para a esquerda, com posições 2, 2 e posição 5. Dito isto, a gente precisa agora compreender quais são as partes que compõem essa minha estrutura orgânica. Com relação à nomenclatura, o prefixo ele vai ser composto aí por um conjunto de informações. Que conjunto de informações vão ser estes? A posição da ramificação. Então, vocês identificaram a cadeia principal, perceberam que tem uma ponta sobrando ali, e aquela ponta vai constituir uma ramificação. Em que posição da cadeia principal aquele carbono da ramificação está localizado? Essa minha ramificação, além de ser posicionada, também deve ser identificada. Essa identificação ela parte do princípio do seguinte: o prefixo de carbonos. Isso daqui vai ser justamente o nome que eu dou para a quantidade específica de carbonos que eu possuo. Então, adiantando algumas informações, se eu tivesse um átomo de carbono na ramificação, eu teria o prefixo met, mais este terminal aqui, o il, que vai indicar que eu estou falando de uma ramificação. Se eu tivesse dois átomos de carbono na ramificação, eu teria o prefixo et mais o terminal il. Então, eu teria uma ramificação do nome etil, ou metil, propil, butil. Toda ramificação termina em il. Tá? Como que eu vou dar o nome dela? A partir da quantidade de átomos de carbono que eu possuo naquela minha ramificação. Mais para frente vocês vão entender o seguinte, ó, em ordem alfabética, certo? Então, após posicionar e nomear as ramificações, eu tenho que organizar elas em ordem alfabética. Pode ser também apresentado um prefixo do tipo ciclo. Se vocês tiverem uma cadeia fechada que não é aromática, ou seja, não tem aqueles 3 conjuntinhos lá de ligações duplas, então vocês vão ter um composto que pode ser um cicloalcano, um cicloalceno, e por isso eu preciso citar que se trata de um composto fechado, não aromático. Então a gente vai possivelmente necessitar aí do uso do ciclo, dependendo da molécula que estiver sendo analisada. E por fim, a parte mais importante aí do prefixo é justamente a quantidade de átomos de carbono que você possui na cadeia principal. Vejam novamente aqui que surge o termo prefixo, assim como aqui nas ramificações. Então,
Dependente da quantidade de átomos de carbono que eu tiver na cadeia principal, eu posso ter um prefixo específico. Então, et, prop, but, vai depender justamente aí da quantidade que a gente apresentar de átomos de carbono. Vejam aqui a tabelinha, justamente para facilitar. Geralmente a gente menciona até 10 átomos de carbono, mas podem existir sequências de carbonos aí com as maiores quantidades possíveis. Então, se eu tiver um átomo de carbono, o prefixo que eu vou estar utilizando para estar nomeando aquela região vai ser o prefixo met. Se eu tiver 2 átomos de carbono, et. E assim por diante, até 10 átomos de carbono, que a gente vai ver de início, com o prefixo dec. O infixo, percebam o seguinte, ele vai estar relacionado ao tipo de ligação que ocorre entre os átomos de carbono. Então, se você tiver, por exemplo, uma insaturação, eu preciso posicionar em qual extremidade mais próxima ela se iniciou. Lembram lá do primeiro exemplo, do segundo exemplo, que a dupla começou no carbono 2 ou poderia começar no carbono 4. Então, o infixo vai surgir justamente com relação a esta posição aí de insaturação. Se for, por exemplo, um ciclo alcano ou somente um alcano, a gente sempre vai utilizar o infixo an. Se for um alceno, em. E se for um alceno, in. Percebam o seguinte, eu tenho aqui, alcano, no próprio nome vem qual que é o infixo que eu vou utilizar. Então, o an é associado a alcanos, o en a alceno e o in a alceno. Seja cadeia aberta ou fechada, eu vou ter esse mesmo infixo aqui, como macete para vocês aí saberem quando utilizar cada um deles. E detalhe, eu posso ter compostos com mais de 2 duplas, vocês viram lá no caso dos alcadienos. Então, se surgir repetições de ramificações ou mesmo de insaturações, a gente vai precisar utilizar alguns terminhos aí. Por exemplo, o di, quando aquela estrutura se repete 2 vezes. O tri, quando se repete 3. O tetra, quando se repete 4. E por aí vai o número de repetições. Já o sufixo, ele vai representar para a gente na química justamente qual que é a função orgânica que a gente está estudando. Vejam aqui alguns exemplos. O hidrocarboneto sempre vai terminar com o sufixo O. Então, quando eu falo, por exemplo, de fontes aí de compostos, no caso do petróleo, eu posso ter o octano, que é o combustível utilizado em carros. Eu posso ter o metano, o propano, que são gases utilizados aí no botijão de gás. E eu posso ter outras estruturas no nome oficial, tá? Lembrando que é o nome da IUPAC, todos eles vão terminar com O. Se eu estivesse analisando um álcool, que vai ser a próxima função orgânica que a gente vai estar estudando, ela vai, em vez de terminar em O, vai terminar em ol. Então, etanol, propanol, aí por aí vai as demais funções orgânicas. Cetonas terminam em ona, aldeídos em al, ácidos carboxílicos em oi. Tá? Então, à medida que a gente for aprendendo cada uma dessas funções, vocês vão entender qual que é o sufixo. Mas, por hora, foquem que todo hidrocarboneto tem que terminar com o sufixo O. Vamos ver aqui na prática, então, como que seria essa nomenclatura. Percebam aqui o que é que eu coloquei para vocês. Isso daqui é o resumo da explicação do que é o prefixo, o infixo e o sufixo. Com base na estrutura da molécula, a gente vai analisar qual dessas regiões, dessas possíveis situações que podem ocorrer, quais delas a gente pode excluir. Então, neste composto aqui, a gente comentou lá quando ele apareceu que ele não tem ramificações, muito menos insaturações. Percebam que ele é uma sequência linear de átomos de carbono. Então, eu tenho aqui, por exemplo, como posicionar ramificações. Se ele não tem ramificação, ele não vai ter posição de ramificações. Eu posso dar o nome de ramificação? Também não. Ciclo, se minha cadeia fosse fechada, contudo, essa cadeia é aberta. Então, eu vou começar a nomear ele com base nesse princípio. Quantidade de átomos de carbono da cadeia principal. Minha cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Então, vejam aqui,
5 átomos de carbono, o prefixo que eu vou utilizar, pente. Deixa eu ver se já vai. Isso. Posição da insaturação. Mesma coisa. Existe insaturação neste composto? Se não existe, pulamos esse passo. Agora, se for um composto cicloalcano ou somente alcano, ou seja, todas as ligações entre átomos de carbono são simples, eu vou utilizar o infixo AN. Vejam aqui que ele vai aparecer. Ele não é um alceno, não é um alcino e não há repetição de nenhuma estrutura, certo? Só tem uma sequência linear de átomos de carbono. Então, para fechar o nome deste composto, eu preciso acrescentar agora somente o sufixo, que para hidrocarbonetos é a letra O. Então, o nome deste composto, vejam aqui, ó, pentano. Eu tenho 5 átomos de carbono na cadeia principal, sendo esses átomos de carbono realizando aí ligações simples entre eles, e como sufixo, ou seja, qual que é a função orgânica que eu estou analisando? Quando termina em O, sempre é um hidrocarboneto. Tranquilo? Vamos aqui no segundo exemplo para vocês compreenderem. Novamente eu vou colocar o resumo das explicações. Vejam o seguinte, a gente tinha comentado que a posição correta de numeração aí da cadeia principal é da direita para a esquerda. Por quê? A extremidade mais próxima da insaturação é o que manda para mim nessa contagem. Então, a partir desta contagem aqui, a gente vai começar a preencher. Percebam que, após identificar que eu tenho 6 átomos de carbono na cadeia principal, me sobra um átomo de carbono aqui, ó. É uma ponta solta, um átomo de carbono. Esta região vai ser chamada de ramificação. Então, para nomear esse meu composto, eu preciso, primeiramente, posicionar ele e dar o nome desta ramificação. Deixa eu colocar aqui a tabelinha para vocês verem. Essa minha ramificação, como eu disse, é constituída de somente um átomo de carbono. Então, eu vou utilizar o prefixo MET, sendo que essa ramificação está em qual posição? Ela está ligada diretamente ao carbono 4 da cadeia principal. Então, o primeiro passo que eu vou utilizar, em qual posição está a ramificação? Então, na posição 4, eu tenho uma ramificação feita de um carbono, logo, prefixo MET mais o termo IL, porque eu estou falando de uma ramificação. Então, vai aparecer aí o 4-metil, tá? Esta nomenclatura, percebam, é somente da ramificação. Depois disso, em ordem alfabética, se eu tivesse mais de uma ramificação. Como eu só tenho uma ramificação, posso pular esse passo. Ciclo se a cadeia fosse fechada e não aromática, o que não é o caso. Depois eu posso partir diretamente aqui para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Minha cadeia principal está aqui numerada, ela tem 6 átomos de carbono, então meu prefixo vai ser X. Percebam agora o seguinte, ó, após a quantidade de átomos de carbono da cadeia principal, eu preciso indicar em qual posição começou a minha insaturação. No carbono 2, começou uma ligação dupla. Então, esta é a posição que eu vou estar utilizando. Agora, como ele tem uma ligação dupla, eu vou estar tratando ele logo como um alceno, como vocês aprenderam na última aula. Então, eu vou ter aí o infixo em. E como todo hidrocarboneto, sabendo que não há repetição de nenhuma estrutura, todo hidrocarboneto termina em O. O nome deste composto, portanto, vai ser o 4-metil-X2-eno. Tá? Detalhe, números sempre são separados por hífens. Tá? Então, apareceu uma posição de alguma coisa, separa por hífen o resto do nome. Entre a ramificação e o prefixo, se aparecer a letra H, você pode ou separar eles por hífen, ou tirar o H e juntar tudo. Tá? Vai depender do que na alternativa tiver para vocês. Existem exercícios mais antigos que vão permitir, por exemplo, a separação por hífen. Tem outros mais recentes que já vão omitir o H e manter as palavras juntas. Então, acha o composto e depois vocês associam na alternativa qual que é o correto. Vamos agora aqui no último composto apresentado, de novo aqui o resumo. Agora vejam o seguinte, a gente discutiu quando ele apareceu que ele é um composto que apresenta ramificações.
Não somente uma, ele apresenta 3 ramificações. Então, com isso, eu preciso posicionar essas ramificações. Lembrando, sempre o menor conjunto de posições. Então, vejam aqui, a gente discutiu lá na contagem da cadeia principal que eu tenho 2 ramificações na posição 2 e uma ramificação na posição 5. Então, o menor conjunto é quando eu conto a cadeia da direita para a esquerda. Neste caso, então, ó, na posição 2, 2 e 5, eu vou ter aí 3 ramificações. Por que eu coloquei os números juntos e repetido aqui o número 2? Porque são 2 ramificações, tá? Então, se a ramificação estiver no mesmo átomo de carbono, independente da quantidade de ramificações que constar ali, vocês precisam citar quais são as posições de cada uma delas. Porque na hora que eu tiver a molécula, o nome, e quiser desenhar, eu vou saber que eu tenho tantas ramificações naquela posição. Então, na posição 2, 2, 5, eu tenho 3 ramificações. Percebam o seguinte, as ramificações são iguais. Iguais em que sentido? Com relação à quantidade de átomos de carbono. Essa ramificação tem um átomo de carbono, esta, um átomo de carbono, e esta, um átomo de carbono. Percebam o seguinte, ó, aqui embaixo. Caso haja repetição de ramificações ou insaturações, usar esses termos di, tri e tetra. Como eu tenho 3 ramificações iguais, eu vou usar o termo tri, e percebam que cada uma delas apresenta um átomo de carbono, então eu vou utilizar o prefixo met aqui, mais o acréscimo do il por se tratar de uma ramificação. Logo, eu vou ter um trimetil. Tá? Tri por quê? Porque eu tenho 3 ramificações iguais, e todas elas de um carbono, logo chamadas de metil. Como as ramificações são iguais, eu não preciso me preocupar com a ordem alfabética, certo? Somente se as ramificações forem diferentes, que aí vocês vão estar posicionando elas de acordo com essa ordem alfabética. Depois disso, não é um composto fechado, então não cabe a utilização do termo ciclo. Eu vou pular diretamente aí para a quantidade de átomos de carbono que compõem aquela cadeia principal. Então, como eu tenho 6 átomos de carbono, igualmente composto anterior, eu vou estar usando o prefixo X. Ele não é insaturado, então eu posso pular aqui a posição da insaturação, já que ela não existe, e vou direto para o alcano, usando o infixo AN. Posteriormente, agora falta só indicar qual que é o sufixo, ou seja, qual que é a parte do nome do composto que indica que eu estou falando de um hidrocarboneto. É sempre quando ele tiver terminado em O. Então, o nome deste composto, 2,2,5-trimetil-hexano, certo? Mesmo modo, tem números, separa os números das letras por hífen, números de mesmas ramificações você pode separar aí por vírgula, e admite-se aí você retirar o H aqui e deixar tudo junto, trimetilhexano, tá? Vai depender do exercício, da alternativa, aí vocês observam bem o que está escrito. Tudo bem até agora? Outros exercícios vão exigir de vocês o contrário. Eles vão te dar um nome de um composto e com base nesse nome vocês vão estar interpretando qual que é a estrutura que pode melhor representar ele. Então vejam aqui um exemplo. Eu coloquei para vocês o 5-etil-4-metil-oct-2-eno. É um composto que pode aparecer em algum exercício aí. Vejam quais são as partes que compõem este nome. Eu tenho uma estrutura que terminou em il. Na verdade, eu tenho duas. Ó. O etil e o metil. Isso quer dizer que eu tenho duas ramificações. Uma ramificação com prefixo et, ou seja, 2 átomos de carbono. Uma ramificação com prefixo met, então, 1 átomo de carbono. Essa minha ramificação está na posição 5, esta minha ramificação na posição 4, e a minha cadeia principal, vejam aqui, apresenta oct, voltando lá naquela tabelinha, 8 átomos de carbono. Sei ainda que, como tem um N, esse meu composto ele é insaturado e apresenta uma ligação dupla. Então, na posição 2, eu tenho uma ligação dupla. E se terminou em O, eu só estou falando de hidrocarbonetos.
Vamos ver aqui na prática como que a gente vai localizar cada parte e como que é o desenho. Sempre vocês vão começar pela cadeia principal. Então, após todos os termos que terminam em vai vir o prefixo que vai indicar a cadeia principal. Então, vocês vão localizar lá, oct, 8. Desenha 8 átomos de carbono. Vejam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É sequencial, essa ponta desceu, mas não deixa de sair da sequência. Então, eu tenho que a minha cadeia principal vai ser justamente essa. Só que repara aqui, lembra que a prioridade nos hidrocarbonetos é a extremidade mais próxima da ligação dupla? Então, a minha dupla ó, ela está na posição 2. E só é possível isso se eu contar minha cadeia da direita para a esquerda. Então, na posição 2, eu tenho uma ligação dupla. Depois, na posição 5, apareceu uma ramificação de 2 átomos de carbono. Veja aqui, ó, 1, 2. Então, por isso que eu estou utilizando o etil. E na posição 4, eu vou ter uma ramificação de um único carbono. Por isso que eu falo o metil. Ah, mas o metil veio antes do etil e ele está lá fora de ordem no nome. Lembra que na nomenclatura, quando as ramificações são diferentes, independente da posição, elas são apresentadas em ordem alfabética. Então, na posição 5, sim, encontra-se um etil, e ela deve vir primeiro, porque ela é em ordem alfabética. Eu tenho o E vindo antes do M. Tá? Então, etil antes do metil. Que nem eu comentei agora há pouco, a posição 2 apresenta uma ligação dupla, por isso o termo EN. Então, está aqui, carbono 2 começou uma ligação dupla, e o O vai indicar para a gente justamente aí que é um hidrocarboneto, certo? Então, a partir do nome, vocês conseguem interpretar qual é o composto, a partir do composto, vocês conseguem interpretar qual é o nome. Basta aí a gente ir praticando e justamente compreendendo essas relações. Tentem fazer os exercícios de fixação que constam aí no PET volume 2 e a gente vai discutindo aí cada um dos exercícios no decorrer da semana. Bom, tchau, tchau.